Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Julia Hotel Podcast. É uma honra ter vocês aqui. Podem entrar, podem vir para o próximo quarto e o primeiro de 2022, o primeiro de muitos. Eu tava com muita saudade de vocês e é muito bom ter vocês de volta. Então, para esse quarto, para o primeiro quarto de 2022, eu decidi falar sobre algo que está muito presente no meu dia a dia agora, atualmente. Eu sempre gosto de trazer temas que eu tô vivendo na hora para ser mais verdadeira, para ser mais precisa no que eu tô falando. Então, eu venho falar sobre seguir em frente, sobre superação de situações que nós passamos. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Welcome to Julia Hotel. Esse episódio eu quero falar especificamente para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade de seguir em frente de alguma coisa que aconteceu na vida delas. Eu acho que todos os meus quartos meio que se interligam. E eu sempre falo sobre ir embora, sobre deixar para trás pessoas, a importância de deixar para trás os lugares que nos fazem mal ou que já não nos servem mais. E eu acho que eu passei, nos últimos anos, eu tive nas fases de ensino médio, entrar na faculdade, pandemia. Então, eu acho que eu fiz muito isso nos últimos anos da minha vida, de ir para novos lugares, de deixar para trás pessoas e lugares. Mais do que isso, os meus últimos 2 anos foram muito de caminhar para novos lugares, sejam eles físicos ou não. Mas, incrível que pareça, eu ainda tenho muita dificuldade de seguir em frente, de caminhar para longe mentalmente também do meu passado no meu processo de cura. Isso é uma das coisas que eu mais acho difícil, de seguir em frente de pessoas e situações que marcaram a minha vida de alguma forma, que já não marcam mais, que já não têm lugar na minha vida. E eu sempre falo que é normal a gente se sentir assim, que é normal a gente ter um pouco de dificuldade, de resistência em deixar as pessoas, em aceitar que elas vão embora. Eu sempre falo que leva um tempo para as coisas acontecerem, que os processos levam tempo. Ainda mais se a gente está em um processo por causa de relações. A gente sabe o quanto é difícil se relacionar, o quanto é difícil você lidar com corações partidos, com os relacionamentos falhos. E eu ainda acho que tempo é sim o fator essencial para todos os processos, sejam quais forem eles. Não tem jeito, as coisas vão levar tempo. Não tem o que a gente fazer, a gente tem que aceitar que as coisas vão levar tempo e viver nesse tempo. E eu tô um tempinho nesse processo de cura, mas eu demorei para aceitar, para entender que eu precisaria muito mais do que só tempo, que eu também precisaria tomar uma iniciativa de realmente seguir em frente e deixar uma situação para trás, deixar em definitivo essa situação. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não tomar essa iniciativa de superar certas situações, esse tempo vai passar e a gente vai ficar parado no mesmo lugar para sempre. E eu tava com essa sensação de me sentir presa nesse mesmo lugar, apesar de eu estar me esforçando, apesar de eu estar sendo paciente com o tempo, eu não sabia que eu precisava realmente tomar passos para frente, dar passos para frente. Ser intencional com a superação, ser intencional em também ajudar o tempo a curar. Quando eu tomei a decisão de me afastar de certos relacionamentos e cortar laços com algumas pessoas, eu de primeira fiz isso porque eu não estava satisfeita com os relacionamentos, eu não estava me sentindo bem, as pessoas estavam me machucando. Eu não queria continuar alimentando relacionamentos que mais tiravam de mim do que me traziam coisas boas, do que me alimentavam de forma saudável. E eu fui embora. Eu já falei pra vocês que o tempo era aquele tempo de ir embora. Eu fui cuidar de mim, eu fui tentar persuadir relacionamentos mais saudáveis comigo mesma, com a minha família, com outras pessoas. Mas no fundo, eu tinha aquele desejo, eu tinha aquela ansiedade de que uma hora eu iria ficar bem de novo, uma hora eu ia superar aquelas coisas, a minha saúde mental estaria boa o suficiente para me permitir reatar alguns relacionamentos que eu deixei para trás, ou até mesmo achar outros relacionamentos que me faziam me sentir da mesma forma que eu me senti com aquelas pessoas, naqueles lugares que eu deixei para baixo, que eu caminhei para fora. Se é que vocês estão me entendendo. Eu meio que me enganava, eu vivia nessa ilusão, falava que estava superando, que estava, né, dando um tempo ao tempo,
que não queria mais voltar, mas na verdade eu torcia e às vezes ainda tenho essa sensação de torcer para ter algumas pessoas de volta ou me sentir da mesma forma que eu estava me sentindo no passado. Eu estava em um processo de cura, mas ainda esperando, de certa forma, relações passadas ou sentimentos passados, principalmente porque eu estava apegada àquelas coisas das quais eu precisava tanto me curar. Eu estava apegada emocionalmente a tantas coisas daquelas situações, mesmo sabendo que racionalmente eu já tinha saído, mesmo que sabendo que aquilo era o que eu precisava fazer, superar, sair, deixar pra trás. Mas o meu coração ainda desejava que houvesse modos de voltar pra lá, por causa desse apego emocional que eu ainda não tinha conseguido superar, de que eu ainda não tinha conseguido me tratar. E eu acho que muitas pessoas se identificam com a mesma coisa, de saber que é a hora de ir embora, de saber de ter ido embora até, de ter tomado a decisão, de ter tomado a iniciativa de deixar para trás essas coisas, de terminar alguns ciclos das nossas vidas, mas mentalmente a gente ainda tá naquele mesmo lugar, mentalmente a gente ainda tá parado no tempo, sabe, sofrendo e não entendendo, meio perdido nesse processo, por causa desse apego emocional que a gente cria com coisas e pessoas que não é pra criar, entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente se sente com as mãos atadas, a gente não tem o que fazer a não ser se apegar nas migalhas que a gente ainda tem daquele passado. Eu me vi nessa situação de estar fazendo tantas coisas pra me sentir bem, do que eu falei nos últimos episódios, sobre estar indo pra frente, sobre persuadir o saudável, sobre persuadir um relacionamento muito bom comigo mesma, mas ainda assim eu me via presa nessa situação em que eu não conseguia me desapegar dessas situações, que eu ainda, me apegava a migalhas do que restou daqueles relacionamentos. Eu fiquei muito triste comigo mesma, porque eu não via modos de sair daquilo, de sair daquela situação, sabe. Quando eu ainda ficava meio triste, porque foi o que eu falei, né, a tristeza ela vem em ondas, às vezes a gente tá muito bem, às vezes a gente tá muito ruim, e isso faz parte do processo. Mas quando a tristeza vinha, a ansiedade vinha, o medo vinha, aquilo me paralisava, porque eu pensava: "Eu não tô superando, eu não tô saindo do lugar, eu não tô conseguindo achar um modo de superar isso realmente". Então, nesse episódio, eu queria tocar em pontos que me impediam de seguir em frente, e às vezes ainda me impedem, de seguir em frente completamente. E eu quero falar o quão importante é e como a gente faz isso, de tomar iniciativa de realmente seguir em frente, de realmente superar. Então, vamos lá nos pontos que me impediam e às vezes me impedem, e não só me impedem, mas impedem as pessoas em geral. O medo de perder algo bom. Primeiro ponto, o medo de perder algo bom. Às vezes a gente continua tão apegado a alguma coisa, porque o medo nos consome de uma forma que não deixa espaço para mais nada. A gente fica com tanto medo de estar perdendo algo bom, de que se a gente seguir em frente, a gente vai estar perdendo algo muito, muito bom, que a gente não vai achar lá na frente, que a gente não vai achar em lugar nenhum, a não ser nessas pessoas que a gente precisa deixar pra trás, nesse relacionamento que a gente precisa deixar pra trás, nesse lugar que já não tem espaço pra nós. Quando a gente se distancia de alguém, o nosso cérebro ele tende a focar muito mais nas partes boas do que nas partes ruins, porque esse é o jeito que o nosso cérebro tem de convencer a gente de que ficar nesse lugar conhecido, ficar nesse lugar onde as memórias são boas, onde essa pessoa causou essas memórias, causou esses sentimentos de conforto, de ficar nesse lugar confortável, é o melhor pra você, e é o jeito do seu cérebro de tentar poupar você de passar por possíveis dores, possíveis desgastes emocionais e possíveis perdas. Então, quando a gente tá tomando essa iniciativa de ir embora, de terminar relacionamentos, o nosso cérebro pensa: "Ah, espera aí, mas você lembra o que essa pessoa fazia? Você lembra como você se sentia com essa pessoa? Você lembra daquela memória que vocês se divertiram tanto?". E o seu cérebro ele traz as boas memórias, porque ele quer mostrar pra você que: "Olha, esse é o confortável, esse é o bom, sabe? Apesar de estar ruim agora, pode ser muito bom ainda". Então ele tenta impedir você de passar por traumas, de você passar por um término, de você passar por dores, de perdas e de você se desgastar emocionalmente. O nosso cérebro, ele inconscientemente sempre vai tentar nos conservar de desgastes emocionais. E isso é uma coisa muito natural, isso é uma coisa, assim, já comprovada,
que às vezes não dá pra evitar que o nosso cérebro faça isso, que ele venha, sabe, nos dando as memórias e a gente só consegue focar nas boas memórias e nunca nas ruins, nunca nos motivos pelos quais alguns relacionamentos acabaram. Isso é um mecanismo de defesa que todos nós temos, de evitar nós mesmos sermos levados para lugares perigosos, lugares em que nós não estamos acostumados a estar. O tão temido lugar desconfortável, né, que eu sempre falo aqui. E quando a gente sente medo, a gente acaba abrindo porta para ansiedade, para angústia, e a gente acaba criando vários cenários na nossa mente que nos mantém no mesmo lugar. E se eu nunca achar nada melhor? E se a gente ainda puder voltar um dia? E se essa pessoa ainda me ama? E se esse lugar ainda vai me fazer bom, vai me fazer bem? E todas as nossas memórias e todas as nossas lembranças, eu não quero perder isso. Eu não quero deixar isso pra trás. Isso é o que a ansiedade, o que o medo acaba falando pra gente, nos impedindo de seguir em frente completamente. Mas, então, como combater esse medo da perda? A gente precisa lembrar que ao deixarmos relacionamentos, ao cortar laços com as pessoas, ao terminar ciclos, a gente vai estar perdendo aquilo que a gente tinha construído para a pessoa que a gente não é mais. Nós não somos mais as pessoas que estiveram uma vez naquele relacionamento. Nós não somos mais a pessoa que esteve naquele lugar um dia, que se relacionou com aquelas pessoas. A gente, que seja o mínimo da mudança, a gente mudou, a gente, sabe, não continuou sendo a mesma pessoa. Porque a partir do momento em que você toma a iniciativa de ir embora, de persuadir o saudável, a mudança já está acontecendo com você, mesmo que você não veja. Então você não é a mesma pessoa. E a gente tende a não perceber isso, a gente tende a ignorar isso, de que a gente não tá perdendo nada que a gente já viveu. A gente não tá perdendo nada que foi nosso, porque já não é mais nosso, porque aquela pessoa já não é a gente. Entende o que eu tô falando? O próximo ponto é o apego emocional a algo que eu conheço como bom, algo que eu conheço como certo. Essa coisa de você continuar se apegando a algo que aconteceu, que já passou, na verdade, isso é um tipo de autossabotagem. É uma apenas ilusão. A gente precisa reconhecer que o que a gente está se apegando a essas memórias, a esses sentimentos, a esses ICs, é só uma ilusão. E são esses sentimentos de apego, de saudade, de tristeza, sabe, de melancolia, que acabam nos prendendo. Esses sentimentos nos prendem a essas situações. É a nossa mente, sabe, criando esses sentimentos, criando esses cenários para nos prender ali, para nos prender às lembranças boas. Quando a gente está passando por grandes mudanças, o nosso emocional ele fica meio perdido, ele fica meio desestabilizado. A gente não sabe muito como lidar com a inconstância de sentimentos. E a gente acaba intensificando todos os nossos sentimentos em relação a esse processo. No meu processo, eu senti medo, eu senti tristeza, eu senti saudade das coisas que eu não tinha mais, das pessoas que eu não tinha mais. E tudo isso porque eu estava deixando para trás uma das minhas fontes de felicidade, uma das minhas fontes de conforto, de segurança. E isso é muito difícil para as pessoas, a gente acaba se destabilizando muito quando a gente tira aquilo que trazia hormônios de felicidade, hormônios de segurança, sabe? Isso demora um tempo para o nosso organismo se acostumar com o novo, se acostumar com a ausência dessas coisas. Eu me via pensando nessas situações de uma forma que eu nunca tinha feito antes. Eu ficava ruminando na minha cabeça cenários de e se isso tivesse acontecido? E se eu tivesse feito isso diferente? Como é que a gente estaria agora se tal coisa tivesse acontecido? Ou se tal coisa, enfim, não tivesse acontecido? Eu ficava revivendo e às vezes fico revivendo essas lembranças, mas eu esquecia de voltar à realidade. E a realidade é que acabou, a realidade é que não existe mais o que uma vez existiu. De que as coisas mudaram. Os bons momentos, as lembranças que a gente guarda bem no fundo do nosso coração, elas não vão mudar a nossa realidade. A nostalgia que você sente nesse processo de transição também não vai mudar o fato de que aconteceu, de que já tá feito. E eu não sei qual foi o motivo que fez você deixar para trás essas pessoas e esses lugares, mas a gente precisa aceitar que algumas vezes haverão pessoas que não vão conseguir ser o que a gente precisa que elas sejam. Às vezes, infelizmente, nós vamos ter que aceitar que terão pessoas que precisarão ir embora da nossa vida.
porque nossas almas, porque nossos valores, porque nossas prioridades não se alinham mais com as delas. E sabe, gente, há beleza nisso. Além da dor e do luto em dizer adeus para as pessoas que passaram pelas nossas vidas e nos tocaram de uma forma única, também há beleza em deixá-las seguir o caminho que elas vão seguir, que já não são compatíveis com o nosso caminho, sabe? Isso é uma coisa assim que é meio difícil de você realmente aceitar, é que você pode sim ter tido conexões profundas com alguém que não ia fazer parte da sua vida para sempre. Eu sou desse tipo de pessoa que pensa que conexões são para uma vida inteira, que você quer conservar essas conexões, você quer conservar esses sentimentos, conservar esses relacionamentos para uma vida inteira, porque você pensa, como você pode conhecer alguém tão profundamente e daqui a um ano você não tem mais essa pessoa. Então, isso é uma coisa que me prendia demais. E eu não conseguia ver beleza em você se conectar com alguém temporariamente. E apesar de doer, também é bonito, também é uma forma única de você aprender mais sobre você mesmo, de você aprender mais sobre outra pessoa e aceitar que os caminhos são diferentes, aceitar que não há espaço para você na vida dessa pessoa e nem há espaço mais para essa pessoa na sua vida, entende? Quando a gente deixa para trás as coisas que não são certas pra gente, a gente abre espaço na nossa vida para descobrir o que é certo. A gente faz lugar para aquelas pessoas que são certas para nós. E eu gosto muito de estabilidade, eu gosto muito de saber que eu tenho controle das coisas na minha vida, porque isso me traz uma sensação de segurança que traz calma para o meu coração. A segurança, o controle, ter controle de tudo na minha vida acalma o meu coração. E esse meu desejo de controle sempre acaba acarretando uma série de sentimentos que me impedem de seguir em frente de certas situações. Imagina só, você quer ter o controle de tudo e agora você vê a pessoa que você não quer ver, que você não imaginou indo embora da sua vida, indo embora, e você não tem controle nenhum sobre isso, você não tem nenhum poder de escolha, porque se você for escolher ficar, você vai sofrer, a pessoa vai sofrer, isso não vai ser saudável. Então a única escolha que você tem é a que você não quer ter. Então, nessas situações eu me vejo muito sem controle da minha vida, eu me vejo muito desestabilizada porque eu não tenho aquela sensação de segurança que eu tenho que o controle me dá. E se você também tem esse problema, a gente precisa perguntar para nós mesmos: por que é que eu quero ter tanto controle de tudo? O que é que eu tenho medo de perder que está nos outros que eu não posso achar em mim? Quando a gente é muito controlador sobre coisas, é porque a gente tem esse medo de perder elas. Então, se você está se sentindo que você está muito desesperado para ter controle numa situação, você tem que se perguntar: é saudável eu estar tão controladora em cima dessa coisa? É saudável eu querer tanto ter tudo nas minhas mãos porque você tem medo, porque eu tô com medo das coisas deslizarem entre os meus dedos? Isso é saudável? Eu tô procurando em outros o que eu deveria estar tentando achar em mim? E quando eu perdi, entre aspas, essa pessoa porque ela nunca foi destinada a ser minha, né? A gente não é dono das pessoas. Mas enfim, quando eu perdi essa pessoa, era muito mais do que nunca mais falar com ela. Claro que isso doía, claro que isso demorou um tempo pra aceitar, mas era mais estar perdendo uma das minhas fontes de afeto, era mais estar perdendo de alguma forma algum tipo de validação externa que eu estava projetando nessa pessoa. Isso é horrível, isso não é saudável. Eu não quero me relacionar com alguém pelo que elas podem me dar, mas simplesmente pelo prazer de me relacionar com elas, pelo prazer de conhecer elas, de me conectar com elas. A gente não deveria depender de outras pessoas para dar algo que precisamos da nossa alma, para a gente achar algo que a nossa alma precisa. E se a gente entrar em relacionamentos ou ficar em relacionamentos com essa mentalidade, os relacionamentos estão fadados a falhar. Então eu quero que você se pergunte hoje, além dos bons momentos, por que está sendo tão difícil seguir em frente completamente? São as faltas de respostas dessa pessoa? É o medo de você ficar sozinho? É o medo da solidão? É porque o seu ego foi machucado? Porque, sabe, senta um pouco com você e pensa, por que que tá sendo tão difícil? Qual é o motivo escondido para eu não estar conseguindo seguir em frente? Eu tô esperando respostas, eu tô com medo de nunca achar ninguém, de ficar sozinha, eu tô com medo do que as pessoas vão pensar, eu tô
com o ego machucado, então eu quero que essa pessoa volte pra me reafirmar que a culpa não foi minha, reafirmar que ainda sente falta de mim, que foi um erro a pessoa ter ido embora da sua vida, ou você ter deixado essa pessoa. Por que é que você não consegue seguir em frente? Quais são os motivos para você estar se prendendo tanto emocionalmente a essa situação? Grande parte da gente não conseguir seguir em frente é a gente achar que tem coisas pendentes nessa relação, que tem coisas mal resolvidas, tem coisas não terminadas. É aquele assunto que eu falei num dos quartos sobre procurar por closure, procurar por um fechamento, procurar por um final que você acha digno da sua pessoa. É um final que você consiga entender tudo. Mas a gente nunca vai entender tudo sobre relacionamentos, a gente nunca vai conseguir segurar todos os relacionamentos perto da gente, a gente nunca vai conseguir manter tudo sempre no nosso controle, sempre fazendo sentido nas nossas cabeças, sabe? Às vezes a gente tem que aceitar que simplesmente algumas pessoas não são pra gente, que às vezes o tempo dessa pessoa na nossa vida acabou, que às vezes nós merecemos mais, ou que a outra pessoa merece mais do que a gente está podendo oferecer para ela agora. A gente tem que aceitar que, apesar do amor, apesar do carinho que vem com relacionamentos, também vem responsabilidade afetiva, e algumas pessoas elas não estão disponíveis emocionalmente para nos dar algo que nós precisamos agora, sabe? Seguir em frente de algo é muito mais sobre você seguir em frente, sobre você mudar a sua mentalidade do que você esperar que outra pessoa te dê algum tipo de fechamento, algum tipo de final que faça sentido na sua cabeça. Do porquê ela não pôde te tratar certo, do porquê as coisas aconteceram do jeito que elas tinham que acontecer, porquê que você reagiu dessa forma, porquê que a pessoa reagiu de outra forma, entende? E eu acredito que um dos primeiros passos para a gente tomar essa iniciativa de seguir em frente, de superar, é aceitar as coisas pelo que elas são, é aceitar as coisas pelos fatos delas mesmas. Aceitação faz parte da cura, aceitação faz parte do nosso processo de cura. A gente precisa realmente viver a realidade dos fatos pelo que eles são. A gente precisa parar de deixar que a nossa mente nos enche, nos transbordem de perguntas, de pensamentos, de anseios que estão longe da nossa realidade. E, na verdade, eles estão apenas projetando a gente para um lugar de medo, para um lugar de ansiedade, que nos impedem de entrar no desconhecido e em busca do que realmente nos faz bem. O que isso significa? O que eu estou tentando dizer? A nossa realidade é uma. Isso aconteceu, a gente foi embora, a gente precisa superar. É isso, bola pra frente. Essa é a nossa realidade. O que o medo traz pra gente, o que esses pensamentos, o que essa nostalgia traz pra gente, são as nossas ansiedades, são as nossas angústias. Você tá tentando seguir em frente e aí você começa a pensar nas boas memórias, você começa a pensar, meu Deus, e se eu fiz a coisa errada, e se eu nunca consegui nada melhor, e e você acaba indo para um lugar de medo, você acaba projetando um outro ambiente na sua mente, um outro universo na sua mente em que ir para frente, de que caminhar para frente, do que deixar para trás essas coisas é ruim, que é um caminho ruim. Essa realidade falsa, como é que é a realidade falsa? Como é que se diz? Esse universo que você cria na sua mente por causa da sua ansiedade, por causa da sua ansiedade, por causa do seu medo, tá te impedindo de caminhar pra frente. Na verdade, tá te mantendo parado ali, porque você não vai nem voltar por causa do seu lado racional, ou às vezes você até volta, mas você nunca vai pra frente, você nunca vai superar isso de forma saudável. Então, o que a gente precisa fazer é aceitar a nossa realidade e tentar nos mantermos nessa realidade dos fatos, de que aconteceu, de que a gente precisa passar por um processo de cura, de que vai doer, de que leva tempo, mas as coisas vão dar certo. Algumas pessoas não foram feitas para ficar na nossa vida. Algumas pessoas não podem fazer parte da nossa vida porque elas não nos fazem bem e a gente não faz bem para elas. No meu caso, eu nem falava mais com a pessoa. Eu não tinha nenhuma forma de contato, nenhuma garantia de contato nenhum. Mas eu tava me perdendo, tentando não perder ele. Eu tava tentando não acabar com a possibilidade de tê-lo na minha vida novamente. Sabe? As coisas, elas acabaram por um motivo. Você foi embora, você tomou essa iniciativa por um motivo.
A gente tem que parar de viver de migalhas, na expectativa das coisas voltarem a ser como eram antes, da gente retomar a amizade, retomar laços com pessoas do nosso passado. A gente tem que parar de querer o mínimo do mínimo que alguém pode nos dar. Mas ela fazia isso, mas eu gosto tanto dele, mas as nossas memórias. Gente, o jeito que alguém tratou você é muito mais importante do que os seus sentimentos por essa pessoa. Não importa o quanto você goste de alguém, se essa pessoa não te trata do jeito que você merece, não tem jeito. Os fatos são que você precisa deixar, entendeu? Se a pessoa não pode te dar o que você merece, não importa o quanto você ama, uma hora ou outra você vai ter que ir embora. Você entende? Então, tá, tudo isso a gente já sabe. Como é que a gente pode seguir em frente, então? Como é que eu posso seguir em frente? Como é que eu posso parar de me sentir presa nesse lugar onde o tempo passa, mas os meus sentimentos são os mesmos? Eu quero lembrar vocês hoje de algumas coisas. Eu quero que vocês guardem no coração de vocês algumas das afirmações que eu vou falar agora. E por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô querendo que vocês reafirmem as palavras que eu vou dar pra vocês? Nesse episódio, nesse quarto, eu tô partindo de um ponto em que você, de alguma forma, já deixou essa pessoa ou as pessoas, ou pelo menos já tomou a decisão de fazer isso, mas sente que emocionalmente você ainda tá apegado ao que não mais pertence a você. Você sente esse apego emocional que te impede de seguir em frente. Se você tá tendo dificuldade de superar, se você tá tendo dificuldade em seguir em frente, de deixar pra trás e dizer adeus no seu coração e na sua mente, esse episódio é pra você. A gente precisa ter uma mudança de mentalidade, porque toda essa luta que a gente sente é interna. É na nossa mente, é no nosso coração. Tem uma frase que diz assim: se você quiser mudar os seus pensamentos, você precisa mudar seus hábitos. Então a gente precisa tomar a iniciativa, a gente precisa andar para frente para que esses pensamentos já não nos consumam mais, para que esses pensamentos já não sejam grades na nossa liberdade, sabe? Então vamos lá. Você precisa mudar o jeito que você pensa. Você precisa lembrar que toda dor, que toda dificuldade, que todo medo, que toda melancolia e ansiedade que você sente no seu coração são válidos, mas eles não são reais. Não é a realidade, é apenas um reflexo dos nossos pensamentos. Sabe, a gente pensa tanto, a gente rumina tanto esses pensamentos na nossa cabeça que a gente acaba refletindo eles nos nossos sentimentos. A dor, o medo, a ansiedade. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é deixar o seu corpo e deixar o seu coração se ajustar à sua nova realidade. A sua nova realidade é sem essas pessoas, sem esse lugar, sem essas coisas no qual você deixou para trás. E você lembrar que elas estão no passado. O que é para ser seu, vai ser seu. Você não precisa ter medo de nunca conseguir se sentir mais da forma que você se sentiu antes, porque você vai se sentir bem de novo e da próxima vez você vai se sentir muito melhor, porque você vai estar onde é o seu lugar, com as pessoas que são certas para você. A gente tende a criar essa ansiedade de que as coisas não vão dar certo pra gente, não do jeito que a gente quer, que, sabe, a gente não vai achar nada melhor, do que a gente não vai conseguir ter as coisas que a gente sempre sonhou, que se a gente não se mover, não pegar as coisas rápido o suficiente ou garantir as nossas coisas o mais cedo possível, a gente vai perder tudo isso. A gente tem medo muito grande de perda. Mas a gente precisa acreditar que o que é para ser nosso vai ser nosso independente de tudo. Sabe, claro que exige trabalho, claro que exige esforço da nossa parte, mas o que é para ser seu vai ser seu. O que é para ser seu já é seu no futuro que você tá trabalhando para chegar de forma saudável, de forma que é benéfica para você. Você não precisa lutar em um lugar de medo e ansiedade por o que já é para ser seu, sabe? Há pessoas para todo mundo, os seus sonhos são os seus sonhos, os seus desejos são os seus desejos e apenas seu. E a ansiedade, ela tenta nos dizer o contrário. A ansiedade, ela tenta fazer você se preocupar mais do que o necessário. Ela tenta intensificar as suas preocupações, falando que você nunca vai conseguir o que você quer em dadas circunstâncias.
A gente precisa calar isso, a gente precisa acreditar e a gente precisa tomar como realidade os nossos desejos. O que é para ser seu vai ser seu, o que não é para ser seu não vai ser seu. É simples assim. As pessoas vão vir e ir nas nossas vidas. Você precisa ver beleza nisso. Aprenda a não se apegar às pessoas, mas se apegar aos aprendizados que esses relacionamentos nos trazem. Aprenda a deixar as pessoas que têm que irem. Mas eu quero que vocês façam isso sabendo que as pessoas certas vão ficar. Aprenda a não se apegar às pessoas, aprenda a não se apegar, a não necessitar das pessoas, porque é muito imprevisível quem vai e quem fica. Aceite o processo pelo que ele é e tente aprender o máximo com ele. Superar situações que nos tocaram e nos machucaram tão profundamente é muito difícil. Mas também são nesses processos que a gente aprende mais sobre quem nós somos, sobre para onde queremos ir e como amar e buscar o amor externo. Os processos são essenciais para o nosso desenvolvimento pessoal. Saber aproveitar ele é essencial para a gente superar as coisas, é essencial para a gente aprender mais sobre quem nós queremos ser, sobre quem nós somos, para onde nós queremos ir. Queira mais. Tenha esperança de que você está deixando essa situação para uma muito melhor. Que agora você tem a chance de você se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Que você pode buscar por relacionamentos saudáveis. Seja com você mesmo, com os amigos, com os familiares ou com parceiros românticos. Queira alguém que não está em dúvida se quer você também. Queira pessoas que vão fazer você se sentir amada, seguro, querido. Queira estar com pessoas que querem estar com você, que sabem como te valorizar, que têm disponibilidade emocional para te amar. Não queira migalhas. Não se prenda ao que já não te serve mais. Não se prenda a manter pessoas na sua vida por medo de solidão, por achar que você não merece nada melhor. Não aceite o pouco que a pessoa pode te dar se você sabe que você merece mais. E aprenda a dizer adeus. As pessoas vão sair das nossas vidas, nós vamos perder pessoas e pessoas vão nos perder. Essa é a vida. Mas seja grato por ter tido a oportunidade de se relacionar com pessoas de maneiras profundas, de maneira significativa. E saiba que é daqui para melhor se você se permitir, se você respeitar o seu tempo de cura e o seu processo. Porque, gente, há tempo para tudo. Às vezes eu me desespero quando eu sei que eu tô dando alguns passos para trás nos meus processos. Quando eu vejo que depois de meses e meses eu ainda estou triste, ou meses e meses eu ainda tô pensando nas mesmas coisas. Mas é normal, a gente não é de ferro, nosso coração vai sofrer, nós vamos sofrer. Mas aí eu volto pra minha realidade, eu saio desse lugar de medo que a ansiedade me trouxe e eu coloco os meus pés no chão, eu respiro fundo e eu penso que as coisas aconteceram porque elas tinham que acontecer. A minha realidade é essa. Aquela pessoa não era pra mim. Eu precisava deixá-la ir para encontrar em Jesus e em mim mesmo que eu estava procurando nessa pessoa. A minha realidade é que aquela pessoa e eu tivemos momentos muito bons. E infelizmente eu precisei abrir mão dessa pessoa. Mas isso não muda o fato de que é incrível você se conectar com alguém assim. É incrível você conhecer pessoas tão profundamente. Eu nunca vou esquecer dos meus momentos com essa pessoa. Eu nunca vou esquecer dos momentos bons. Talvez um dia eu esqueça, né? Mas vai demorar muito tempo pra você esquecer dos bons momentos, esquecer da intimidade que você compartilhou com alguém. Eu tô aprendendo a celebrar esses momentos. Eu tô aprendendo a tomar esses momentos pra mim como bons e não só como dolorosos, que quando você lembra das memórias boas, você também sente dor, você também sente um pouco de tristeza pela perda. Mas eu tô tentando lembrar agora que aqueles momentos que eu compartilhei com aquelas pessoas, com aquela pessoa em específico, foram momentos que foram muito bons naquela época. Foram momentos em que eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa de um jeito que ninguém mais conheceu. Eu tive a oportunidade de compartilhar com ela momentos em que ninguém mais compartilhou. E isso é muito bonito. E eu dou graças a Deus pela vida dessa pessoa, porque
realmente foram momentos bons. E sim, dói deixar pra trás essa pessoa que você compartilhou todos esses momentos. Dói deixar pra trás o que você não queria deixar pra trás. Mas pra mim dói muito mais não viver às alturas dos planos de Deus pra mim. Eu sei agora, depois que a neblina desapareceu, eu sei que Deus tinha outros planos pra mim. Que Deus precisava que eu caminhasse pra um lugar longe dessa pessoa, mas pra muito mais perto dele. Caminhar pra frente, superar, é meio que um caminho sem muita direção. É como caminhar no escuro. A gente não sabe o que vai ter lá na frente, mas a gente precisa confiar, mesmo de olhos fechados, de que vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo melhor. Porque isso é a vida. Uma hora a gente está bem embaixo, uma hora a gente está bem em cima. A gente só precisa aprender a lidar com tudo isso. E um dia você vai perceber que as pessoas que você vai ter na sua vida naquele momento são pessoas que amam você de uma forma pura e digna, que é o jeito que você merece. Que são pessoas que alimentam a sua alma, que são as pessoas que foram feitas para alegrar a sua alma. E você vai, enfim, perceber que o porquê de todas essas pessoas que você está deixando hoje para trás. Você vai perceber que o porquê de todas aquelas pessoas que você disse adeus precisavam ir embora. Porque você está abrindo espaço para as pessoas novas, para as pessoas que sabem te amar. E você está abrindo espaço para você. Dizer adeus também é uma oportunidade para você se redescobrir e descobrir coisas novas, coisas saudáveis para você. Aprenda a aproveitar, aprenda a lembrar com carinho desses momentos que você compartilhou com alguém. Aprenda a manter na realidade os motivos pelos quais tudo acabou. Aprenda a ser fiel com quem você é, a ser fiel com quem você merece. Se você sabe dos motivos pelo qual você saiu e você acha que você merece algo melhor, você acha que você precisa de algo mais saudável, de algo diferente, seja fiel com a sua decisão, seja fiel na sua decisão de ter ido embora, na sua decisão de ter caminhado para frente. Não se prenda ao que a pessoa ainda pode te dar. Não se prenda a procurar por respostas, a esperar por respostas, mas sim foque em caminhar para frente e achar graça e achar preenchimento nas coisas que você tem agora, nas coisas que você ainda vai conquistar. A gente não pode se prender ao nosso passado e superar é realmente isso. Superar é você aceitar o passado e se curar dele. Enfim, eu acho que isso resume um pouco do que eu tô passando. Eu tava tendo um pouco de dificuldade em superar mentalmente, em me desapegar, mas eu tô muito melhor agora, depois que eu dei uma estudada nesse tema, assim, depois que eu, tirei um tempinho para pensar sobre isso, tirei um tempinho para entender o porquê que eu tava tão apegada a essas coisas e porquê eu não tava conseguindo me desapegar. Mas a graça de Deus é muito incrível e o amor dele é muito, muito bondoso comigo, porque eu tô aprendendo a respeitar esse processo, eu tô aprendendo a tomar iniciativa pra também sair desse lugar. E sair desse lugar, né, de apego emocional, de ansiedade nessa não realidade. E eu também tô aprendendo a aproveitar a minha nova realidade, a achar conforto, a achar felicidade, a achar contentamento ou contentação? Contentamento nas coisas novas, na minha vida nova, na minha nova realidade. E o objetivo, a meta é você achar coisas muito melhores do que você tinha antes. E eu acredito que a gente tá no caminho certo pra isso. É isso, gente. Eu tô de volta. Demorou muito tempo pra eu voltar, eu sei. Então, obrigada pela espera, obrigada pelo carinho. Eu tô sentindo um pouco de saudade de vocês conversarem comigo pelas DMs, mas eu sei que eu tô bem inativa. Então, vamos voltar. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês, eu quero muito ouvir como tá a vida de vocês. E é isso. Eu já tô pensando no próximo episódio, eu quero falar sobre algumas coisas. Eu vou perguntar no Instagram o que vocês preferem ouvir primeiro.
E é isso, esse ano a gente tem muitos projetos, eu quero chamar muitos convidados e por isso que eu quero o feedback de vocês pra gente fazer tudo isso juntos, porque esse hotel é nosso. É isso, gente. Eu amo muito vocês, muito obrigada por tudo. E eu vejo vocês no próximo quarto. Amo vocês.